Nós vamos começar a estudar uma série de mensagens baseada nas 7 cartas das igrejas ao Apocalipse. Hoje nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 2. E eu gostaria de, nesse início, antes de qualquer coisa, já dar uma nota de rodapé aqui, uma bibliografia. Eu ouvi um irmão em Cristo, lá em Campinas, que sugeriu essa ideia, e eu captei a ideia e trouxe para os irmãos a ideia de Operação Patmos, somente a ideia e não o conteúdo, tá bom? Então vai a nota de rodapé aí, de citação do pastor Ricardo Agreste, tá bom? Pouco tempo atrás, a Polícia Federal fez uma operação chamada Operação Patmos, e a Operação Patmos, segundo a Folha de São Paulo, era designada como o Apocalipse da política. Apocalipse da política. Certo dia eu estava aqui pregando, e uma vez que a gente passa os cultos pela internet, a gente está nesse mundo louco, virtual, e eu estava elogiando os nossos políticos, porque gosto deles, acho a pior espécie de gente da raça humana, e elogiando eles, alguém disse que era para eu parar de falar de política e pregar a palavra. É engraçado como que a gente faz questão de ser alienado e não responder biblicamente ao que está acontecendo no nosso país. É impressionante como a religião aliena as pessoas. É impressionante um negócio desse. Então, a Operação Patmos, ela tinha como objetivo causar um apocalipse na política brasileira, como se precisasse de alguma operação para causar apocalipse na política brasileira. Mas, na verdade, a Operação Patmos revelou um alto índice de cinismo. Um alto índice de cinismo. E a definição de cinismo é atitude ou caráter de pessoa que revela descasos pelas convenções sociais e pela moral vigente. Você já reparou o tipo de cinismo que esses personagens aí que estão na tela fazem questão de professar publicamente? Um extremo cinismo. E a nossa definição diz que é uma certa imprudência, desfaçatez ou descaramento. Houve uma certa Operação Patmos na Bíblia. E a pergunta que eu faço nessa noite, não existe essa possibilidade, mas se existisse a possibilidade de Deus chamar Satanás e fazer com que Satanás fizesse uma delação premiada diante do trono de Deus, o que Satanás falaria ao nosso respeito para Deus? Quais seriam as coisas que estão encobertas que ele revelaria? A Operação Patmos em Apocalipse revela algumas coisas sobre algumas igrejas. Revela algum nível de cinismo que algumas igrejas estavam vivendo diante de Deus. Hoje, nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Patmos é uma ilha, onde hoje é a Turquia, e na ilha de Patmos, João, o apóstolo amado, ele vai receber revelações de Deus, e ele vai escrever no início do Apocalipse
7 cartas, 7 igrejas que existiam naquela época. E a primeira igreja que João vai escrever é a igreja de Éfeso. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, principalmente devido ao seu comércio. Éfeso era uma cidade rica. Éfeso, devido à sua localização geográfica e estratégia de porto, e devido a algumas peculiaridades, Éfeso era a cidade mais próspera dessa região. Para que vocês possam entender, no Vale do Paraíba, até hoje a cidade mais próxima é São José dos Campos. Seria uma espécie de São José dos Campos no Vale do Paraíba, a cidade mais próspera. Essa era Éfeso. Uma cidade muito rica no comércio, na cultura. Éfeso, até hoje, tem uma das maiores bibliotecas do mundo. Também era uma cidade cheia de superstição, uma cidade mística, onde foi instituído e constituído e consolidado o culto ao imperador. Era o centro da cultura de Diana, onde tinha aquele templo onde as pessoas iam praticar sexo com as deusas. Isso era normal. Uma cidade cheia de idolatria. E naquela cidade existia uma igreja. E no final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, por volta de 52 depois de Cristo, logo depois o apóstolo passa naquela cidade cerca de 2 a 3 anos. E Atos vai dizer que houve sinais de avivamento nítido naquela cidade, mas nítidos sinais de avivamento. Pessoas ouviram o evangelho e vinham denunciando publicamente. As pessoas se convertiam e rompiam com o ocultismo. Lembra a história de que eles queimam os livros de magia em praça pública? Endemoniados são libertos, pessoas são curadas, o evangelho se espalha dali e é uma igreja que Paulo tinha muito carinho com ela, mas muito carinho com ela. Timóteo é enviado para essa igreja para pastorear. Depois, de acordo com a história, possivelmente João pastoreou. E agora nós chegamos em Apocalipse capítulo 2, onde o Senhor escreve uma mensagem a essa operação Patmos da igreja de Éfeso. E Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daqueles que têm 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. A primeira expressão que João usa nesse texto é o anjo da igreja. Existem algumas possibilidades de interpretação. Alguns irmãos em Cristo, um tanto fervoroso, dizem que é um certo quantidade de entidades celestiais que protegem a igreja. Parece que o texto não diz sobre isso. Parece que o texto está dizendo ao líder da igreja, ao pastor. O pastor deveria proferir essas palavras à igreja. Engraçado que a liderança da igreja, aqui ilustrada na figura do pastor, ela é convocada a proferir o que Deus manda e não o que Ele quer falar. Felizmente, devido à fome de poder, ao desejo de ficar famoso, ao desejo megalomaníaco de mega igrejas, alguns pastores começam bem, mas se perdem no meio do caminho, trocando a primogenitura por um prato de lentilha. Lembra do texto?
A questão não é o que o povo quer ouvir. A questão é o que Deus tem a dizer a essa igreja nessa operação Patmos. Quais são as delações que aconteceram nos bastidores, que chegou diante do trono de graça de Deus e agora é escrito para corrigir algumas percepções erradas dessa igreja. E há algumas revelações bombásticas, como por exemplo, Jesus se apresenta como aquele que está presente em ação no meio da igreja. O versículo que acabamos de ler, o verso 1, diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Estas são as palavras de quem tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Preste atenção que Jesus se apresenta como aquele que está presente em ação no meio da igreja. A presença manifesta do Cristo vivo no meio da igreja é a maior necessidade da igreja. O texto diz, aquele que tem as 7 estrelas. A ideia das 7 estrelas é alguém que tem o poder onipotente. Quem é onipotente e segura a história do universo em suas mãos. Apocalipse é cheio de figura de linguagem. Nós cantamos um hino aqui. Qual foi o título do hino mesmo? Céu, lindo céu. E uma dessas estrofes do hino diz que quando eu passar o mar, não haverá mais dor. Lembra disso? A figura do mar para João no Apocalipse significa distanciamento, sofrimento, separação. E nós cantamos numa linguagem figurada o que João profetizou. Que quando não houver mais mar, por quê? João estava exilado na ilha de Patmos. O mar fazia separação. Ele estava sozinho, estava exilado, na velhice. E aquilo era uma dor, era um sofrimento. E se tem um negócio na velhice que dói, é a solidão. E João estava distante. E aquilo doía no coração dele. E ele escrevendo sobre o céu, ele diria que no céu não haverá mais mar. Lembra quando ele diz isso? Porque não haverá nada que vai nos separar. Apocalipse tem essas figuras. E a figura da estrela é a figura do onipotente, do todo-poderoso. Aquele que tem a igreja em suas mãos. Aquele que nada foge do controle. Esse que tem a estrela em suas mãos, ao mesmo tempo que ele é o todo-poderoso, ele controla a história, ele tem as estrelas em sua mão, ele também, agora João usa uma outra expressão, ele anda entre os 7 candelabros. A ideia do candelabro, o candelabro era usado como uma fonte de iluminação. Você pegava o candelabro e você passava, e você iluminando a escuridão e andando. O que o texto está dizendo é que o Senhor tem a igreja em suas mãos, e a igreja que Ele tem em suas mãos, preste atenção, que isso é importante para a gente entender o resto, não é esse prédio. Quando Ele diz que Ele tem a igreja em suas mãos, Ele tem o rebanho da igreja em suas mãos. Estão entendendo? O que o Senhor está dizendo é que Ele tem essa igreja e outras igrejas, o povo dessas igrejas, Ele tem em suas mãos. E preste atenção no que eu vou dizer, porque de vez em quando a gente se esforça para sair das mãos de Deus. A gente é danado para se esforçar, para fazer bobeira para sair das mãos de Deus. E aqueles que estão nas mãos de Deus, nada os arrebatará das suas mãos. Estão entendendo? Quando o Senhor diz assim, dou-lhes a vida eterna, e nada as arrebatarás das minhas mãos. De vez em quando a gente insiste em fazer coisa errada, para perder algumas coisas.
Mas essa palavra não é uma palavra do pastor, é a palavra de Deus. E quando Deus diz que Ele tem a igreja em suas mãos, Ele não perde nenhum dos seus no seu rebanho. Nenhum. Porque aquilo que temos foi Deus quem nos deu. E Deus não é homem para mentir. Estão me entendendo? Deus não é homem para mentir. E tem algumas verdades de Deus que a gente insiste em querer transformar essas verdades em mentira. E a maior verdade que tem nessa revelação bombástica de Éfeso é que o Deus a quem servimos, Ele controla as estrelas em suas mãos e Ele tem a nossa vida em suas mãos. E mesmo diante de tragédias, desgraças, Deus continua nos tendo em suas mãos. Nada pega Deus de surpresa. Talvez algumas coisas podem te pegar de surpresa quando a gente abre o exame e vê que está com uma enfermidade. Quando alguma coisa lá e aqui acontece que nos pega de surpresa. Mas o que João está dizendo nessa revelação bombástica na Operação Patmos é que tudo na igreja está nas mãos daquele que carrega 7 estrelas. Seja qual for a sua história de vida, seja qual for a sua criação, seja por quem você foi abandonado, quem te fez mal, ou quem você fez mal a alguém, seja qual for a injustiça que você provocou ou sofreu, o Senhor tem as nossas vidas em suas mãos. Nada foge do controle de Deus. Inclusive, os imprevistos e os aparentes desacertos em nossas vidas. Deixa eu dar um testemunho rápido para os irmãos. Quando eu era criança, houve uma época, não sei se você se lembra disso, que a gente passava férias na casa de parente. Então, meus pais eram de Minas e dava férias. Meus pais saíam de férias num dia, no outro dia a gente ia para Minas. E naquela época poderia carregar a criança no colo. Então, 3 crianças comprava 2 passagens. E sempre sobrava para o filho mais velho dormir no chão, no corredor do ônibus. Então nós fomos. Quando a gente foi voltar de Minas, por um desacordo, por algo que eu não sei, parece que um tio meu atrasou com um carro que ele pegou emprestado para nos levar, e nós perdemos a passagem. Família muito simples, pobre, não tinha mais dinheiro para comprar passagem. Naquela época não tinha cartão, não tinha essas coisas. De sorte que meu tio voltou para a casa dele, fez uma vaquinha, juntou dinheiro e veio e comprou a passagem. Então entramos no ônibus Cometa, Impala. Entramos no ônibus Impala e viemos embora. Quando chegou mais ou menos naquela região de Pouso Alegre, tinha um ônibus que entrou na traseira de um caminhão de saco de farinha de trigo. E eu lembro até hoje que eu chegava na rodoviária e eu ficava observando o horário dos ônibus, que era escrito em giz no vidro do ônibus. Então eu ficava observando. E era nítido. Aonde a nossa passagem tinha sido comprado, o ônibus entrou na traseira da carreta. E eu lembro que a única coisa que sobrou da frente do ônibus foi um pedacinho do vidro onde estava escrito o horário do ônibus. 17 horas e 45 minutos. E quando nós passamos por aquele acidente, nós vimos, e minha mãe começou a chorar. Nada foge do controle de Deus. Naquela época, quase ninguém usava cinto de segurança, assim como hoje dentro de ônibus. Possivelmente, todos da família que estariam sentados naquele lugar onde o ônibus entrou, não ia escapar ninguém. Nada foge do controle de Deus. Inclusive, os aparentes imprevistos e ações contraditórias em nossas vidas.
Por quê? Porque o Senhor tem em suas mãos as 7 estrelas. Ele tem. Ele tem. E por mais que a gente se esforce em sair das mãos dele, ele é o Todo-Poderoso e ele continua nos segurando, porque isso não depende de nós, é promessa dele. Mas o texto diz também que o Senhor anda pela igreja com o seu candelabro. Ele anda dentro da igreja e ele nos conhece. Ele sabe muito bem quem sou eu e quem é você. E isso é uma palavra de alerta, porque o Senhor está agindo no meio da igreja. O que ele está dizendo é que o Senhor, a ideia é que o Senhor está passeando, andando no meio da igreja. O Senhor sabe, por exemplo, o que você está pensando agora. E essa é uma atitude da revelação de Pátimos que demanda algumas atitudes, minha e sua. Porque se a gente tivesse a noção exata de que o Senhor nos segura como as estrelas, a igreja em suas mãos, e que o Senhor anda com candelabro no meio da igreja, nós teríamos mais reverência como igreja. Nós teríamos, por exemplo, mais apreço pela palavra de Deus. Nós teríamos mais cuidado quando a gente olha para o irmão e não verbaliza, mas faz julgamentos. Nós teríamos mais atenção naquilo que cantamos. Nós teríamos um zelo maior pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus anda no meio da igreja. Nós teríamos um pouco mais de zelo, por exemplo, na nossa pseudo-vida virtual. Nós teríamos um pouco mais de zelo no nosso casamento, no cuidado com os nossos filhos, no cuidado com os nossos irmãos, nos compromissos que nós assumimos e não cumprimos. Se nós tivéssemos a exata noção que o Senhor passeia pela igreja com um candelabro, Ele está passeando pela igreja. Ao mesmo tempo, nessa delação, Ele carrega a nossa vida em suas mãos, como carrega a estrela, segura a estrela, mas também Ele está andando no meio de nós. Está andando no meio de nós. Essa é a percepção que João está colocando. Mas não só isso, João diz que Jesus destaca 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso, dignas de serem imitadas por mim e por você. O verso 2 diz, se você conseguir, vamos ler juntos, vamos lá? Conheço. Preste atenção que a igreja de Éfeso era uma igreja, por exemplo, com virtudes muito peculiares e raras numa igreja. Por exemplo, essa era uma igreja que o Senhor diz, conheçam as suas. Por que o Senhor diz, conhece as suas obras? Porque ele andava com candelabro aonde? No meio da igreja. E ele sabia, por exemplo, se o irmão que está na igreja, ele veio para a igreja com a intenção de adorar a Deus, ou só para cumprir tabela. Se o Senhor tivesse com candelabro, ele ia lá no acampamento de jovens, e ele ia ver quem estava fazendo a coisa para a honra e glória de Deus, e quem está fazendo para aparecer. Ele ia lá no encontro de casais, aí ele ia ver quem está fazendo. Mas ele não ia, ele vai. E ele sabia as obras daquele povo. A ponto que ele vai dizer, conheço as suas, mas não só obra. Esse povo de Éfeso, nessa operação Pátimos, eles eram pessoas que trabalhavam na igreja, mas não só trabalhava. Mas João diz que eles trabalhavam de maneira
árdua. A ideia de trabalhar de maneira árdua aqui é trabalhar até acabar as forças. Eles trabalhavam e não trabalhavam pouco, não, trabalhavam muito. E além de trabalhar muito, eles eram perseverantes. Olha que interessante. A prática cristã da igreja de Éfeso era correta. Era uma igreja exemplar. A ortopraxia dessa igreja era algo invejável. A prática de acordo com a percepção teológica, a ortopraxia desse povo era algo tremendo. Eles não trabalhavam para se mostrar, eles não trabalhavam como vingança do outro irmão, eles não trabalhavam para ter privilégio, eles não trabalhavam com a intenção de ter o favor de Deus, eles trabalhavam porque amavam a obra. E João está dizendo que o Senhor que anda com candelabro no meio da igreja diz: conheço as suas obras, vocês trabalham muito e vocês são perseverantes. Mas não só isso, o texto continua e diz o seguinte: sei que você não pode tolerar homens maus. Vocês não toleram pessoas maus, que dizem pôr à prova e que se dizem ser apóstolos, mas não. Eu fico olhando isso e falo, é impressionante. Porque hoje em dia tem meia dúzia de picareta por aí, que se diz apóstolo e está todo mundo batendo palma para eles. Está todo mundo batendo palma, de não é um ungidão de Deus, que não sei o que, nada, é um picareta. E a igreja de Éfeso, sabe o que fez? Não, mas a gente gosta desses títulos. Quanto mais título, parece que tem mais benefício diante de Deus. Mas plagiando Augusto Nicodemos, todo bom apóstolo é apóstolo morto. Lê a Bíblia. Que se dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles são o quê? São impostores. São impostores. Essa igreja tem uma ortodoxia teológica sadia. Essa igreja junta a ortopraxia correta com a ortodoxia correta. Mas não só isso. A Bíblia vai dizer que vocês têm perseverado e suportado o quê? Sofrimento por causa do meu nome. É uma igreja exemplar. É uma igreja que nós precisamos olhar e copiar. É uma igreja que coloca os espíritos à prova, porque há falsos profetas. É uma igreja, por exemplo, que não tolera misticismo dentro da igreja. É uma igreja que não tolera hedonistas dentro da igreja. É uma igreja que não tolera narcisistas dentro da igreja. Sabe o que é hedonista? Hedonista é o seguinte: eu só vou cantar na igreja se depois vierem dar tapinha nas minhas costas. Porque o hedonista é assim, ele faz para ser reconhecido. E se não der prazer e as pessoas não o aplaudirem, ele não faz mais. Sabe a história do pastor? Que a igreja estava fazendo aniversário, no culto de aniversário, ele chamou todo mundo na frente para poder agradecer quem tinha trabalhado. E chamou todo mundo. E naquele culto de aniversário tinha um bolo muito bonito na igreja. E quem que o pastor esqueceu de chamar para agradecer? A mulher que fez o bolo. E o pastor orou por todo mundo e não orou para a mulher? E a mulher do bolo falou: então nunca mais eu faço bolo. Se eu não for reconhecido publicamente, eu não faço mais. Hedonita. Tem que dar prazer. Mas essa igreja não procurava o prazer. O texto sagrado em Apocalipse capítulo 2, versículo 3, diz que vocês têm perseverado e suportado o quê? Há mais ou menos 17 anos atrás, poucas vezes isso aconteceu na minha vida, de chegar perto de uma pessoa e sentir a presença do Espírito Santo de Deus.
Há 17 anos atrás eu conheci uma pessoa que eu cheguei perto dele, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. Nítido. Mahamud. Ali Vejar. Conhecido como Miguel Zuger. Miguel Zuger era um homem desse tamanho. É um homem desse tamanho. Extremamente tímido. Veio para Buenos Aires para implantar mesquita por um grupo muçulmano terrorista, e ele era bancado, e o orçamento dele mensal era $100 mil para implantar a mesquita. O Senhor apareceu para ele numa revelação, numa praça, em Buenos Aires. Ele se converteu, fez o seu treinamento e começou a ser missionário. Começou a ser missionário. E o Miguel Zuger, ele tem algumas marcas na cabeça e no corpo. Conheci ele através do Cassiano, há 17 anos atrás. Ele tem algumas marcas no corpo, uns negócios meio estranhos. Se você ligar o seu carro explodir, ele fica em pânico, porque ele apanhou muito na vida, ele sofreu muito na vida, ele é missionário. É um cara doido naquela região. Doido não, ele é crente. Quem é doido é a gente que desobedece a Deus. Ele não é doido não, ele é esperto em obedecer a Deus. A gente que é doido de desobedecer. Essa semana, um grupo de terroristas lá no Oriente, isso não passa na Globo. Um grupo de terroristas sequestraram 4 cristãos. E esse grupo de terroristas conhece o Miguel Zuger, e o prêmio desse terrorista é matar o Miguel Zuger. O prêmio é matar o Miguel Zuger. Miguel Zuger, só para você entender como algumas coisas acontecem, ele casou com uma brasileira, uma mineira, de Belo Horizonte. Foi embora para o Oriente. Um belo dia, a mulher dele virou para ele e falou assim: amor, eu estou com vontade de chupar laranja. Ele não tinha dinheiro para comprar laranja. Ele estava indo no mercado para poder comprar leite. Quando ele subiu numa rua, ele viu um homem com um carrinho de mão vendendo laranja. E ele falou para o homem: quanto que é essa laranja? O homem falou: é tanto. Ele falou: espera aí que eu vou em casa buscar o dinheiro. O homem falou: não, leva a laranja. Ele lembrou que a mulher dele queria chupar laranja. Levou a laranja, foi para a casa dele, pegou o dinheiro, foi voltar, cadê o homem? Sumiu. A mulher dele estava orando para chupar laranja. E eles não tinham dinheiro para comprar. E ele estava passando um caminho, quem estava vendendo laranja? Um homem. E ele ficou perguntando para a rua: você viu o homem que estava vendendo laranja aqui? Ninguém viu o homem vendendo laranja. A única pessoa que viu o homem vendendo laranja foi quem? Foi o Miguel Zuger. E ele virava para as pessoas: você não viu o homem vendendo laranja aqui? Não, não vi. Aqui não tem ninguém vendendo laranja, você está doido? Aí quando o cara falou que você está doido, ele falou: entendi agora, eu estou doido mesmo. Porque o nosso Deus é capaz de providenciar até um carrinho de laranja quando a gente não tem condição. E se aquilo for para a glória dele, vai acontecer. Mas se não for para a glória dele, não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas Miguel Zuger é um exemplo disso aqui, ó. Que vocês têm perseverado e suportado. Ah, pastor, eu estou sofrendo porque eu não consigo comprar um tênis novo para meu filho. É provação, é sofrimento, meu irmão. Vai se converter. Essa semana, um grupo terrorista sequestrou 4 cristãos e falaram: a gente quer o Miguel Zuger em troca. Queremos o Miguel Zuger em troca, então Miguel Zuger vai morrer. Miguel Zuger se entregou, os 4 cristãos foram libertos e Miguel Zuger voltou para casa. Estão entendendo? Miguel Zuger foi, se entregou, e todo mundo falando: você é doido. Ele está dizendo: não, a vida desses 4 irmãos é mais preciosa do que a minha. Ele se entregou. E depois de ter se entregue, libertaram os 4 cristãos e ele está de volta na casa dele. Vocês têm suportado sofrimentos por causa do meu? Será que a gente tem suportado sofrimento por causa do nome de Jesus? Chove e já não vai na igreja? Será que é crente mesmo?
Será? Eu não estou falando dessa igreja. Eu estou falando do compromisso com a igreja de Cristo Jesus. É uma igreja que tinha uma ortopraxia e uma ortodoxia correta. Mas o texto continua e diz que Jesus repreende a sua igreja pelo seu esfriamento do seu amor. E é aqui que nós queremos chegar. Versículo 4 diz a única palavra de reprovação a essa igreja. Irmãos, eu queria dizer para vocês que a igreja de Éfeso é uma igreja do sonho de todo pastor. Todo pastor queria ter essa igreja para pastorear. Sabe por quê? Conheço as suas, e seu trabalho, e a sua, e além de tudo você não suporta. Isso é uma igreja boa demais, irmãos. Isso é um sonho de consumo. Isso é um sonho de consumo. Você tem algum sonho de consumo? Isso é um sonho de consumo de pastor, essa igreja. O povo é trabalhador, o povo se mata de trabalhar, o povo não desanima fácil, e além de tudo não suporta homens maus. É um sonho de consumo. É uma beleza de igreja. No entanto, João vai dizer uma palavra de reprovação de Deus contra essa igreja, e muito séria, que serve para cada um de nós. Sabe por quê? Porque a nossa igreja é muito parecida com a igreja de Éfeso. Das 7 igrejas de Apocalipse, a nossa igreja é a que mais parece. Aqui nessa igreja, tem gente que trabalha e trabalha. O quê? Muito. Muito. Tem uns camaradas aqui que são extremamente o quê? E a grande maioria aqui, se entrar um picareta aqui e falar coisa que não é de Deus, a igreja o chama do quê? A gente é bem parecido. Então preste atenção agora na reprovação que Deus coloca essa igreja, que tem tudo a ver conosco. Jesus repreende a sua igreja pelo seu esfriamento e o seu amor. Versículo 4, vamos citar juntos, vamos lá. Apocalipse 2:4, vamos lá juntos, vamos lá. Mais uma vez, bem forte, vamos lá. Era uma igreja extremamente envolvida na obra de Deus. Era uma igreja perseverante nas tribulações. Era uma igreja que não tinha cinismo quanto a trabalhar com Deus. Era uma igreja que tinha noção de que Deus estava no meio da igreja, e eles tinham temor e tinham responsabilidade para com Deus. Mas há uma palavra de reprovação. Qual é a palavra de reprovação de Deus para com essa igreja, que João verbaliza ao pastor, ao anjo da igreja, e o anjo da igreja precisa proferir à igreja? Contra vocês, porém, tem uma coisa. Vocês fizeram o quê? Abandonaram o primeiro amor. Sabe quando que nós abandonamos o nosso primeiro amor, irmãos? Quando nós substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é basicamente o seguinte. É basicamente o seguinte. Nós fazemos as coisas porque nós estamos na escala. Porque nós estamos na escala. E se eu estou na escala, eu tenho que fazer, porque não os outros vão falar. Eu vou na coinonia, porque se eu não for, vão falar, vão começar a ligar para mim. Está entendendo? Esse momento aqui é um momento que eu não tenho interesse nenhum de falar a sua emoção. Eu tenho todo o interesse de falar a sua razão. Mas o momento que antecede esse momento é um momento que fala a nossa emoção do louvor. Vocês do louvor, vocês são essenciais para a nossa compreensão de culto. Vocês do louvor, vocês estão entendendo que a gente não faz porque estamos na escala? Estão entendendo? Pega o vazio, Marquinhos. Não foi mal, não. Bonitão.
Você vai para o encontro de casais a semana que vem para quê? O que você vai fazer lá? Ah, porque o grupo é bom? O clima é agradável? Porque o João, depois do encontro, dá uma oferta de 150 para cada um? Você vai porque você está na escala ou você vai porque você ama o Senhor? Você toca aqui na frente no louvor porque você está na escala ou porque você ama o Senhor? Você está lá no som da igreja porque não tem mais ninguém para fazer ou porque você ama Jesus? Você está cuidando das crianças e se não está, poderia ajudar? Porque você está na escala ou porque você ama Jesus? Olhe para mim e preste atenção nisso. Porque isso é sério. Porque de vez em quando a gente vai embora e fala assim, o culto foi uma bênção. E quem diz que o culto foi uma bênção é o Espírito Santo de Deus, não é a gente. É Deus que avalia, não somos nós. Amém? É Deus que avalia, não somos nós. O louvor foi uma bênção, a música foi uma bênção. Quem avalia não sou eu, é Deus. Porque Ele está andando no meio da igreja com um candelabro. E Ele está vendo cada esquininha nossa. Cada esquininha nossa. Cada esquininha nossa. E olhe para mim e preste atenção, porque parece ser uma palavra dura, mas não é. Porque leais são as feridas feitas pelo que ama, porém o beijo de outros são enganosos. Se nós queremos que Deus faça milagre no meio da nossa igreja, nós precisamos fazer as coisas não por escala ou obrigação, mas por amor a Jesus. Amém? Se nós queremos ver pessoas convertidas, milagres acontecendo, nós não podemos conduzir a nossa vida por obrigação ou escala. Nós precisamos conduzir a nossa vida por amor a Jesus. E essa era a reprovação à igreja de Éfeso. Porque vocês trabalham, vocês fazem as coisas bem feitas, vocês perseveram, vocês suportam sofrimentos, mas um detalhe, vocês fazem por fazer, vocês não fazem mais por amor. E talvez nessa noite o Senhor está tocando o seu coração, não eu o pregador, porque eu não tenho poder para isso. Mas talvez o Senhor está tocando o seu coração, o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração, e você está há anos numa igreja, e fazendo as coisas por obrigação e não por paixão a Jesus. Talvez você está fazendo o 10º encontro de casais trabalhando, o 10º, e você está 10 encontros de casais vendo o Senhor operando, e está 10 encontros de casais fazendo as coisas por obrigação e não por amor a Jesus. Abandonamos o nosso primeiro amor, quando o amor de Jesus é substituído pelo nosso zelo religioso. O nosso zelo é maior do que a nossa espiritualidade. A gente começa a colocar Deus em alguns caixotinhos. A gente acha que o único que adora a Deus é o que chora. Então a gente começa a normatizar algumas coisas. E o louvor tem a ver com personalidade, expressão. A gente tem um zelo religioso que esse zelo consome o Senhor e não liberta ninguém. E uma das coisas que eu faço questão de zelar nessa igreja é para que a gente tenha uma estrutura religiosa a menos engessada possível e que menos apareça possível. Se eu não falar para vocês quem são os líderes dessa igreja, você não sabe quem é. Sabe por quê? Porque nós não colocamos ninguém em holofote, nem na frente, atrás do púlpito. Nós não damos crachá para ninguém, nós não tratamos ninguém pelo título.
Um dia desse, um irmão me viu na rua, e eu estava com outro pastor dessas igrejas que Deus o livre por aí. E eu estava de carro na rua, e um irmão aqui da igreja, ele está aqui no meio, aqui, ele vai entender o que eu estou falando. E para isso eu não preciso pedir autorização, porque não é nada demais. E eu estava de carro na rua, e ele me viu de carro e falou: aê, pastor, tá podendo, hein? Aí eu falei: ô miserável, quando eu estou com a moto, você não fala nada, né? Aí esse pastor virou para mim e falou assim: nossa, o pessoal lá não te respeita, não? Eu falei: tá vendo esse cara aí, ó? Se eu marcar uma reunião na igreja segunda-feira, 6 horas da manhã, ele vai. Nem eu vou, mas ele vai. É isso que é o respeito. É esse o respeito que faz sentido. Substituímos o nosso zelo religioso. 3, quando nós examinamos mais os outros e menos a nós mesmos. Quando a nossa metralhadora está ligada para os outros e não para nós mesmos. Isaías capítulo 5, Isaías estava olhando para os outros e falava: ai de você, ai de você, ai de você. Mas quando Isaías chegou na presença de Deus, em Isaías capítulo 6, e ele viu Deus que é santo, 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 o que ele falou? Ai de mim. Então olhe para mim e preste atenção, profecia batista bíblica. Enquanto mais longe de Deus, mais você vê o defeito na vida dos outros. Enquanto mais perto de Deus, mais você vê os defeitos na sua vida. Se você só vê defeito na vida dos outros, é porque você está longe de Deus. Porque quando a gente está perto de Deus, a gente sente misericórdia do outro e não aplaude os defeitos. Mas vamos pular essa parte. Teria muito para falar sobre isso, mas não vamos ficar aqui muito tempo. Mas quando nós examinamos mais os outros do que a nós mesmos, quando nós estamos muito mais preocupados nos outros do que em nós mesmos, perdemos. Fazemos as coisas por obrigação e não por paixão. Deixa eu dar um parênteses aqui para os irmãos. Eu vou botar um radar nessa igreja. Eu preciso ganhar dinheiro com multa, não é só a prefeitura. Olhe para mim aqui. Nós precisamos examinar o nosso coração. Nós precisamos pedir para que Deus sonde o nosso coração. Para ver se aquilo que nós estamos fazendo para ter aplauso dos outros, ou se nós fazemos porque nós amamos o Senhor Jesus. Porque às vezes a gente quer ser acariciado. E isso revela uma idolatria dentro do nosso coração. Receber aplausos. E é engraçado que a igreja de Éfeso, na Operação Patmos, ela tinha uma teologia correta, ela trabalhava muito. Mas eles faziam as coisas por obrigação e não por amor. Talvez nessa noite é uma noite que você possa se arrepender. Que eu possa me arrepender. Porque Jesus oferece à sua igreja uma chance de um novo recomeço. Ele usa 3 verbos, 3 imperativos, e ele diz o seguinte: lembre-se onde você... Lembre-se, lembre-se. Arrependa-se e pratique, lembre-se. Pratique as obras que você praticava no início. Há quanto tempo você não acorda cedo para orar e ler a Bíblia? Ou há quanto tempo você não ora? Lembre-se, lembre-se. O caso contrário, o texto diz: tirarei o seu lugar do candelabro.
que o Senhor está dizendo é que se nós insistirmos nessas práticas, nós vamos perder a utilidade no reino. Ele segura as estrelas em suas mãos e anda com um candelabro. E sabe quem é quem. E se nós não nos arrependermos, Ele vai tirar de nós a utilidade no reino. É isso que o texto está dizendo. É exatamente isso que o texto está dizendo. Esses 3 imperativos nos levam a 3 atitudes. Lembre-se, mude a sua mente e volte à prática. Por quê? Porque se você não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. Você vai perder a utilidade. Porque, olhe para mim e entenda isso. Deus vai fazer a obra que tem que ser feita. Ele não depende de mim, não depende de você. A obra vai ser feita. O que eu não quero perder é a oportunidade de estar nesse negócio, está entendendo? Eu não quero é perder a oportunidade, se é para lavar banheiro, estou nessa. Eu quero é estar nesse avião. Eu quero é estar nesse navio. Não tem problema, Senhor, não vou ser a estrela, não vou ser o principal, meu nome não vai ser gravado, mas eu quero estar nesse negócio. E talvez você que está aqui nessa noite, o seu candelabro já foi apagado. Talvez você perdeu a utilidade. Você não sente mais necessidade de estar na presença de Deus. Você não sente mais necessidade de orar, de ler a Bíblia. Você não consegue ser útil em mais nada. Nada presta, ninguém presta. Talvez o seu candelabro apagou. Mas talvez nessa noite, em nome de Jesus, o texto está dizendo: lembre-se, mude a sua mente e volte. Mude. Arrependa-se e volte. Igrejas morrem quando perdem a paixão por Jesus e pela missão de ser luz. Igrejas morrem. Final do ano nós temos uma campanha Amor que Age. Deus vai nos dar a oportunidade de entrar em presídio. Deus vai nos dar a oportunidade de entrar em casa de recuperação de drogado. Nós vamos sair daqui, não vamos ninguém aqui. Nós vamos sair para fazer o bem, amor que age, ser útil na vida dos outros. Oh Senhor, usa-me. Pô, tu não compra uma caixa de leite Jussara para dar para ninguém? E ainda está cantando, usa-me, vai usar nada. Vai usar, sabe para quê? Para ser pisado, porque o sal, quando deixa de salgar, ele serve para quê? Para ser pisado. Para ser pisado. Para ser pisado. Talvez o seu candelabro apagou. Talvez o seu candelabro apagou. E talvez nessa noite o Senhor está dizendo: lembra-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as boas obras. Essa é a sentença na Operação Patmos. Mas há um atenuante. Há um atenuante nessa sentença da Operação Patmos. Mas há uma coisa que eu sei a favor de vocês, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Olha que interessante, irmãos. Como tem muito crente que se encaixa nisso. Defendiam que, como cristãos, tinham total liberdade, inclusive para se envolverem com práticas de idolatria e imoralidade da sociedade. A igreja dos nicolaítas não tolerava isso. É engraçado que hoje em dia não dá nem para falar que as festas dos cristãos são festas de cristão, porque as festas dos cristãos são piores do que as festas dos incrédulos. Começam com a bênção de Deus e terminam com a música da Anitta. São nicolaítas. Agora, sabe interessante? Sabe quem era Nicolau? Em Atos capítulo 6, verso 3 a 5, Nicolau era um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém. E olhe qual é a característica de Nicolau no começo da vida cristã dele. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de
Bom testemunho, cheio do Espírito de... Aí tal proposta agradou. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e quem? É esse Nicolau, que começou bem a vida cristã, e era líder na igreja. E sabe qual é a característica de Nicolau? Bom testemunho, cheio do Espírito Santo e homem. Lá em Apocalipse, ele já é pai de libertinagem dentro da igreja. Em Atos, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Em Apocalipse, ele já era pai da libertinagem dentro da igreja. Vocês abandonaram o quê? O primeiro amor. Onde você caiu? Onde eu caí? Arrependa-se. Metanoia. Mude de mente. Mude de mente. E volte. Pare de fazer as coisas só porque você está na escala. Ou se não está, poderia pelo menos entrar. Pare de fazer as coisas porque o pastor está presente. Volte a fazer as coisas porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Nós não vamos no encontro de casais porque é legal. Nós vamos lá porque nós amamos a Deus. Os adolescentes fizeram um acampamento, não é porque é legal, e é muito legal. E é muito legal. Nós não fizemos um acampamento para dar entretenimento para os adolescentes. Nós fizemos porque nós amamos a Deus. Os jovens não fizeram para dar entretenimento. Os jovens não fizeram acampamento para que ele cresça e eu diminua, lembra? Nós fizemos acampamento porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E Deus sabe se você ama ou não, porque Ele anda com o candelabro no meio da igreja. Ele está andando, Ele está vendo. Portanto, para a gente poder ir embora, como se encontra a sua paixão, o seu primeiro amor por Jesus e sua missão? Como que encontra, irmãos? Lembra quando você se converteu, que você não via a hora de dar domingo para poder ir na igreja? Lembra disso? E quando você chegava na igreja, o que o grupo de louvor cantava era a bênção. Eles podiam cantar... Qual a última que nós cantamos? Os irmãos estavam prestando atenção, hein? Podia cantar Digno é o Cordeiro. Podia cantar Fogo no cabeça, da cabeça aos pés, quem manda nessa igreja, Jesus de Nazaré, sai do meu caminho, ando com Jesus, Satanás anda sozinho. Podia cantar a música que for. O coração da pessoa estava cheio. Hoje dá 5 minutos de mensagem, a gente começa a levantar para tomar água. Se a gente tivesse a noção que o Senhor anda com candelabro no meio da igreja, a gente sentia menos sede. A gente teria mais respeito, mais reverência à palavra de Deus. Mas vou morrer, pastor. Não morre. 24 horas sem beber água, não morre ainda não. A gente teria mais respeito. Eu não estou falando por causa de Ciclano e Beltrano. Nada disso. Eu não preciso disso. Você está falando, pastor, porque você tem água aí. É mais fácil para você. Você manda a gente ler o texto da palavra, enquanto você toma água. Eu te conheço, pastor. Eu te conheço. Te conheço, pastor. Não estou falando por causa disso. Eu não estou falando que você é proibido de levantar. Você pode levantar, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos ter mais reverência à palavra de Deus. Como é que está a sua paixão pela missão de Cristo Jesus? A gente chegava no ambiente de trabalho, a gente falava de Jesus para todo mundo. Hoje, se alguém chega no trabalho e fala de Jesus para todo mundo, a gente fala, é fanático. É fanático. Nosso time ganha, a gente vibra. Um pecador se arrepende, a gente fala, daqui a pouco passa esse fogo aí.
Como é que anda a nossa paixão por Jesus? Você tem zelado e nutrido essa paixão? Você tem feito o que para isso? Eu não estou falando que a gente vai sentir frio na espinha o dia inteiro. Eu não estou falando que a gente vai ter urrar espiritualmente, não é isso que eu estou dizendo. Mas você que é casado há mais de 2 dias, você não fica apaixonado o dia inteiro. Porque o que segura o casamento não é a paixão. Viu, moças? Eu estou apaixonado por ele e eu vou casar porque eu vou viver a vida inteira apaixonado. Casa. Eu vou ficar a vida inteira apaixonado. Vai, casa. Que 5 minutos a gente conversa. O que segura o casamento não é a paixão. O que segura um casamento é o compromisso. É um compromisso. Moças, apaixone-se por quem quer ter compromisso. Se o cara te beija na esquina, na minha época falava amasso. Se o cara te dá uns amassos na esquina, e quando saiu da esquina ele sequer quer andar do seu lado, vai ser assim o resto da vida para você. Deixa eu aproveitar que eu engatei nisso aqui. Você sabe por que tem muita gente que está casando mais velho hoje? Mês da família é o mês que vem, mas eu vou antecipar. Sabe por que tem muita gente casando mais velho? Porque para que eu vou casar se eu tenho sexo e tudo sem o casamento? Para quê? Para quê? O que segura um casamento não é a vida sexual. Pastor, eu quero casar para fazer sexo. Casa. Pastor, eu quero casar porque... Casa. O que segura um casamento não é a paixão. O que segura um casamento é o compromisso. Pastor, eu quero casar com ela porque ela vai ter esse corpo o resto da vida. Ele também. Casa. Primeira vez em 13 anos que alguém falou assim para mim: nossa, você está melhor do que eu te conhecia antigamente. Primeira vez. Em 13 anos. O que segura um casamento não é a paixão, é o compromisso. O que nos segura nas mãos de Deus não é o sentimento que Deus tem por nós, as estrelas, e sim um compromisso que o Senhor tem conosco, de que Ele nos amou quando nós ainda éramos. Ele nos amou primeiro. E é por isso que a gente está aqui. Amém? Três verbos. Vamos falar junto? Para que eu possa enganá-los, vamos lá? Lembre-se, mude a mente. Como é que está a luz do seu candelabro? Quero te fazer um desafio. Eu queria que você
fechasse seu olho, abaixasse sua cabeça. Não há nada de místico nisso, é simplesmente para que ninguém do seu lado chame a sua atenção. E se essa palavra serviu para você nessa noite, eu gostaria de chamar aqui à frente, nós vamos cantar um louvor a Deus, eu quero orar por você. Se você nessa noite quer lembrar, mudar a mente e voltar à prática, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Vem aqui na minha frente e dizer, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Cá, meu querido. Vem cá, minha querida. E você em oração aqui na minha frente, em oração, não fique observando quem veio e quem deixou de vir. É você e Deus. Em oração você pode dizer assim, Senhor, eu quero mudar, eu quero ter uma metanoia na minha mente, eu não quero fazer as coisas só por fazer, eu quero fazer as coisas por amor a Jesus. E é essa a nossa oração. E que o Espírito Santo de Deus nos incomode, para que a gente não cumpra a tabela, mas que a gente faça por amor. Talvez no passado, é você e Deus, ninguém olhando quem veio e quem deixou de vir, é você e Deus. Talvez no passado você fez muito por Jesus. E talvez hoje, você tem vergonha de se lembrar. Mas talvez nessa noite o Senhor está nos dando a oportunidade de nos arrepender. E dizer, Senhor, me incapacita pelo Teu Espírito Santo a fazer muito mais do que eu fazia no passado por amor ao Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Porque quando nós fazemos isso, o Senhor, nesse momento, o Senhor está andando no meio da igreja com o seu candelabro. E Ele sabe o que está dentro. Eu não sei, mas Ele sabe o que está dentro do seu coração. Ele sabe. Ele sabe. E talvez nessa noite, o Senhor possa trazer renovo para o seu coração. O Espírito Santo pode te visitar e trazer renovo para você. Trazer renovo. Talvez você está aqui na frente porque você não tem mais o hábito de orar e buscar ao Senhor, ler a palavra de Deus. E talvez nessa noite você está pedindo para que o Espírito Santo traga um renovo para você, para que você volte a sentir fome e sede da palavra do Senhor. Coisa simples, mas que faz toda a diferença para a nossa vida. Essa é a nossa oração nessa noite. Para que o Espírito Santo do Senhor traga renovo sobre nós. Que o Espírito Santo de Deus traga revestimento sobre nós. E para que a gente pare de ir na igreja por obrigação. E para que a gente saia da igreja para ir para a igreja porque a gente ama o Senhor. Para que a gente, quando não venha na igreja, não se sinta preocupado com o que os outros vão achar. Mas que a gente se preocupe com aquele que anda no meio da igreja com um candelabro. Somos teologicamente sadios. Temos muita gente que trabalha e trabalha muito e persevera. E temos muita gente aqui dentro que suporta o sofrimento por amor a Jesus. Mas talvez nessa noite, o Senhor está falando aos nossos corações que nós estamos fazendo as coisas para marcar tabela porque estamos na escala. Senhor, traz renovo sobre nós. Traz renovo sobre nós. Traz renovo sobre nós. Senhor, essa é a nossa oração nessa noite. Que o Senhor traga um renovo sobre nós. Que nessa operação Patmos, onde é revelado coisas lá do íntimo do nosso coração, que a gente arrependa-se, mude a nossa mente e volte às antigas práticas que agradam ao Senhor. Traga arrependimento ao nosso coração, ó Deus, porque só o Senhor é capaz disso. Só o Senhor tem poder para isso. Cuida dos meus irmãos, ó Deus. O Senhor sabe a dor que tem no coração de cada um. O Senhor sabe aquilo que traz angústia no coração. Traga um renovo para esses irmãos, ó Deus. Traga um sopro de ânimo. Traga um sopro de perseverança.
Traga aos meus irmãos um sopro de paixão pelas almas. Traga um sopro sobre nós, ó Deus, com todo perdão, se eu estou me expressando mal, de uma santa inocência do início da vida cristã, uma falta de maldade. Traga isso de novo para nós, ó Deus. Traga de novo para nós, ó Deus, a oração da criança aqui no início do culto, uma oração simples, mas que eu tenho certeza que o Senhor ouviu. Uma oração de uma criança que começou animada orando, mas depois ficou com vergonha, mas o Senhor proveu as palavras para ela. Obrigado, ó Deus. Traz isso sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém.